Fala aí, povo de Deus! E aí? Não esquece, no final você aciona lá o sininho, se inscreve e deixa seu comentário e replica aí a mensagem para que o Evangelho do Reino seja divulgado e você tenha participação nisso, amém? Feito? Então vamos lá. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em nossa época, toda essa calamidade, toda essa tristeza com esse vírus que tem infectado a tantos. E eu cheguei a uma conclusão: a gente está vivendo um tempo de Joel realmente, né? Joel foi um profeta que viveu um tempo de calamidade parecida. A Bíblia diz que havia uma tal de locusta voadora, ou seja, os gafanhotos invadiram a terra, comiam tudo, então consequentemente não tinha lavoura, não tinha comido, tinha fome porque os seus filhos não tinham o que comer, havia doença, por quê? Porque mexeu em toda a natureza, era um distúrbio natural, então estava acontecendo muita coisa. Mas por que estava acontecendo isso tudo? Estava acontecendo por um grande motivo. Aquele povo era pós-exílico, os estudiosos acreditam nisso, que era um povo pós-exílico, e eles estavam vindo de exílio, trazendo alguns costumes pagãos para dentro, para o meio do povo de Deus. Isso entristeceu muito e mexeu no âmbito espiritual, entristeceu o coração de Deus, e isso afeta o mundo espiritual. Sabe, eu creio que o que nós estamos passando hoje é porque nosso comportamento como igreja do Senhor, como povo de Deus, está afetando o mundo espiritual. Joel foi chorar aos pés do Senhor, pedindo uma providência divina, como profeta, né? E quando ele chega lá, há uma resposta de Deus. Sabe, ele achando que Deus ia escutar o seu choro e que ia liberar chuva. Por quê? Porque a chuva tinha cessado, ela tinha parado. De tempo em tempo havia chuva temporã, serôdia, que vinha e regava a terra. Mas esse distúrbio causou tudo isso. Nem a chuva mais chegava. Sem chuva, toda a natureza começava a ter efeitos que trazia essa calamidade. Mas, de repente, vem uma resposta a Joel. Sabe qual foi a resposta? Tocai a trombeta em Sião. Essa foi a resposta. Eu gosto muito dessa passagem, sabe? Joel, o cara que ele predisse o maior de todos os avivamentos, que é em Atos 2, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Onde Pedro, ele narra e diz: olha, varão galileus de toda a terra, tudo isso está acontecendo para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E então, Joel começa a ter, essa passagem, Joel começa a ter uma participação muito importante profeticamente sobre gerações e gerações, até que chega esse grande findar que eu creio que é a vinda do Senhor Jesus, que está muito próxima. Ele narra desde a descida do Espírito Santo até os dias de hoje, que é onde o Senhor Jesus está prestes a buscar a sua noiva. Mas há uma necessidade em meio ao povo. Sabe qual é a necessidade? Tocai a trombeta na igreja. Isso. Eu vou falar uma coisa para você. Gosto muito dessa passagem, mas eu preferia que a Bíblia ou os escritores se atessem mais ao original, porque no original hebraico, antigo, a palavra não seria tocai a trombeta, mas seria tocai o shofar. Por que eu preferia? Porque a trombeta, ela é citada posteriormente como aquele instrumento de metal, né, que tocava e até hoje se toca em alguns lugares, instrumento bonito, de sopro bem trabalhado. Mas o shofar não. O shofar, ele era aquele instrumento rústico, né, artesanal, feito do chifre do carneiro, que inclusive os judeus até usavam e usam até hoje o chifre do carneiro, para lembrar que nosso Deus é um Deus de providência. Em momentos de calamidade, em momentos de dificuldade, Deus está presente. Por que o chifre do carneiro? Porque em Abraão, o pai da fé, né, quando ele atende o chamado do Senhor e ele vai até um monte, ele sacrifica o seu filho, Deus vem com providência. E o que era a providência? Era um carneiro que estava preso exatamente pelos chifres, né? Então toda vez que um judeu toca, ele lembra que nós temos que olhar para o sacrifício vigário do Senhor Jesus. É o sacrifício de Abraão, sabe? Então isso é sempre relembrado, né, pelos judeus quando eles tocam a trombeta. É o sacrifício de Abraão e a providência dos céus.
sabe? E nós cristãos, nós olhamos e cremos que esse sacrifício é Jesus Cristo que nos leva aos céus. Mas não é só isso não, isso é o instrumento rústico em si, mas eu tentei entender quando que eles tocavam esse instrumento. Eles tocavam tudo que era importante, sabe? Eu tentei achar um momento específico, mas era quando um rei entrava, era quando era chamado para a batalha, era quando tinha vitória, era quando... Então sempre que existia algum momento especial, esse instrumento ele era tocado. Quando havia uma reunião, sabe, sempre era tocado. Então eu tentei entender quando foi a primeira vez que o shofar foi mencionado na Bíblia. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés ele é chamado ao monte, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés e todo o povo assistia e havia um grande som, sabe, uma trombeta soando, havia sons de trovões e Deus falava através dos sons com Moisés. O povo escutava um grande zunido de trombeta e trovões e raios, diz que o monte estava fumegando. Só de curiosidade, alguns estudiosos, eles afirmam até que o monte ele se erguia, ele flutuava. Você já imaginou isso? Ah, meu Deus, que maravilha, né? Pois é, mas havia um grande som, além do trovão, os unidos de trombeta, e Deus falava através desse som. Essa trombeta, se você também buscar no hebraico original, ela também vem dita como shofar, por isso que eu preferia falar assim, tocai o shofar, e não a trombeta, em meio à igreja do Senhor, porque algo está prestes a acontecer e é a volta do Senhor Jesus. Deus está próximo de enviar o seu Filho para resgatar a noiva e levar para os céus. Que maravilha isso! Que maravilha isso! Há uma grande anunciação. Mas por que é preciso tocar o shofar? Qual a necessidade disso em nossa época? Você já parou para ver a calamidade que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse vírus veio, e eu vou falar para você, eu vejo mais esse vírus como um grande shofar sendo tocado em meio ao povo de Deus. Sabe por quê? Porque cada coisa importante que acontecia, era necessário que olhasse para a promessa do Senhor, era necessário que o foco estivesse no Senhor. Esse shofar, quando era tocado, era assim, para tudo! Priorize Deus. Não importa o momento que você está vivendo, se é de guerra, não importa se é de vitória, não importa se a batalha está prestes a acontecer ainda, não importa qual momento, sabe? O que importa é que você tem que parar tudo porque o shofar está tocando e olhar para o Senhor. E quando esse vírus chegou aí, é uma grande trombeta do céu dizendo, para tudo! Lembra que o pessoal está mandando você para casa? Vai para casa, vai para casa, vai para casa, porque todo o ministério começa na sua casa. E muita gente esqueceu disso. Você tem que rever os seus conceitos. A igreja tem que voltar a orar, tem que buscar ao Senhor, sabe? Tem que buscar conserto, tem que voltar a ser igreja do Senhor. Então, Joel começa falando, para tudo, tocai a trombeta em Sião, chore os sacerdotes entre o alpendre e o altar, o pórtico e o altar. Sabe o que é isso? Tem que haver choro, tem que chorar, e chorar significa arrependimento. É hora da igreja do Senhor se arrepender, porque nós estamos trazendo, assim como aquele povo, nós estamos trazendo o pecado para dentro da igreja, nós estamos trazendo os costumes pagãos para dentro da igreja. A igreja tem que ser purificada, porque o Senhor Jesus vai buscar uma noiva limpa, uma noiva remida. Olha, para tudo, chore os sacerdotes entre o alpendre e o altar. O que os sacerdotes estão fazendo? Em vez de chorar, eles estão se levantando uns contra os outros. Nós vemos pastores contra os pastores, nós vemos igrejas contra igrejas, quando na verdade tem que parar com isso e chorar na presença do Senhor. Arrependei-vos, porque o reino do Senhor está próximo. Eu creio que está chegando uma geração de Elias que grita, arrependei-vos, porque a palavra do Senhor diz lá em Malaquias, que antes que viesse o grande dia, o espírito de Elias
ele viria à terra, sabe? E o espírito de Elias, Jesus disse que veio sobre João, porque o grito era o mesmo, arrependei-vos. O grito de Elias veio nos lábios de João, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Era Jesus que estava chegando e virá nos próximos tempos, que é esse tempo que nós vivemos, sabe? Porque antes era o arrependei-vos para os judeus, depois arrependei-vos, porque o reino está próximo, ou seja, Jesus chegando, e agora nos lábios de uma nova geração profética é Jesus está voltando. Arrependei-vos, ó igreja, Jesus está voltando, e nós somos uma geração de Joãos, que irá preparar o caminho. Em tempos difíceis, sim, porque João preparou o caminho, era a voz que clamava no deserto. Em tempos difíceis, desérticos, sim, mas a voz não pode cessar. Jesus Cristo, ele está voltando. Igreja do Senhor, a trombeta foi tocada. Volta, volta, volta a chorar pelo povo, volta a clamar pelo povo. Vai haver sim uma grande chuva. Antes que o Senhor volte, vai haver uma grande chuva, é o derramado, o Espírito Santo trazendo o último avivamento, que vai separar o trigo do joio. Sabe, aqueles que estão limpos irá se purificar mais, aqueles que estão sujos irá se sujar mais, porque haverá separação. O Senhor levará a igreja, e sabe uma coisa? Você vai estar nessa. Sabe, se você chorar, se você se arrepender, se você abrir mão dos seus conceitos humanos, religiosos, se você abrir mão de tudo aquilo que você trouxe do mundo, se você for realmente tocado pelo Espírito e atender aquilo que... Olha só que interessante. Deus vira e fala ao seu povo, arrependei-vos. E ele diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Sabe o que ele estava falando? Que aquele povo, ele tinha um movimento religioso, ele queria mostrar aos outros, estou arrependido, rasgava suas vestes, porque era uma prática, eles rasgavam as vestes e jogavam cinza na cabeça, porque ele queria que os outros vissem o quanto eles eram santos, o quanto eles se arrependiam. Nós somos um monte de pastores assim, um monte de profetas assim, um monte de pregadores assim, um monte de músicos assim, levitas assim, quando na verdade Deus diz, para tudo, toca o chofar, chega de rasgar as vestes e ficar mostrando uma imagem que você não é. Eu quero que você rasgue o seu coração, porque quando você rasgar o seu coração, o Espírito do Senhor vai penetrar de uma tal forma que vai mudar você de dentro para fora, e então sim, você vai estar preparado para esse grande dia. Tocai a trombeta em Sião, Jesus está voltando. Replica essa mensagem aí, em nome do Senhor Jesus. Replica. Sabe por quê? Porque nessa voz profética de arrependei-vos, se você tivesse grito na garganta, nós somos um. Nós estamos juntos.